Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Eu me chamo Ricardo Villodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista no Z1 Portal. E esse é um projeto do Z1 Portal em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Hoje vamos ter um papo muito legal aqui sobre carreira, sobre venda, sobre empreendedorismo. E o nosso convidado é o Alan Patrick, sócio na Nous Consultoria de Negócios, professor, empreendedor, consultor aí na área de vendas. E acho que por aí vai, né? Tem muita coisa que a gente pode colocar aí, né? Bastante coisa. Se eu pegar lá do início da carreira, nós vamos ficar aqui uns 10 minutinhos, mas isso aí o que importa é que a gente é empreendedor e a gente trabalha com vendas e nós estamos trabalhando hoje com muita gente no que diz respeito ao empreendedorismo. Legal. Alan, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que nosso papo hoje vai agregar muito aí para quem está nos assistindo. E para a gente começar, conta a tua história, né? Se apresenta aí, fala um pouco da Nous, fala um pouco do que você faz hoje. Bacana. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Vamos lá. Meu nome é Alan Patrick. Sou mineiro de Belo Horizontino. Sou de Belo Horizonte, né? Mineiro de Belo Horizonte. E hoje eu sou sócio fundador do Nous Instituto de Negócio. Nous é uma consultoria onde que nós trabalhamos, além de consultoria, nós temos um hub também junto, onde que nós trabalhamos com algumas temáticas, que é na área de cultura, a gente trabalha com liderança e a gente tem uma torre de vendas, que é a torre que eu tomo conta hoje lá do Nous. Além do Nous, eu vou dividir na minha carreira aí como consultor, como mentor, como professor e como empreendedor, porque eu tenho outras empresas também. Então, onde é que tudo isso começou? Começou bem lá atrás, aos 12 anos de idade, quando eu fui ser feirante junto com meu pai. Então, a minha trajetória de vendas, eu vou entregar aqui minha idade, já tem mais de 30 anos que eu estou no mercado trabalhando com vendas. Então, comecei aos 12 anos de idade como feirante, depois como camelô, depois como empresário de diversos negócios. Trabalhei muito com negócios ágeis, depois a gente pode falar um pouquinho, né, dos tipos de negócios que eu já trabalhei, de negócios ágeis. E já tive franquia, já tive loja em shopping, já tive loja de rua, já tive representação comercial, já tive muitos vendedores, poucos vendedores, enfim, já trabalhei no setor financeiro também. Então a gente tem já rodei um pouquinho, como a gente fala, né? Já tem algumas horas de voo aí. Bacana, que show. Bom, o legal aqui é justamente a gente entender, porque assim, quando você fala sobre essa trajetória, começou lá com teu pai, você teve um tempo de ser colaborador de uma empresa, de ser CLT, fez a transferência para o empreendedorismo, é um cara visionário. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória de quando você começa a carreira profissional na área CLT, depois faz aí a mudança, como que foi? Ok, vamos lá. Bom, começando aos 12 anos, ninguém escolhe trabalhar aos 12 anos de idade. Eu fui, como a grande parte das pessoas, eu fui por necessidade. O meu pai naquele momento montou uma barraca de feira, numa feira livre na cidade, e eu fui trabalhar com ele sendo feirante. Então aos 12 anos eu tive meu primeiro contato com o público e ali eu fui trabalhar com ele. A gente trabalhava no sábado e no domingo. Depois daquilo ali eu fui para o mercado de trabalho aos 16 anos, eu tive meu primeiro registro na carteira aos 16 anos de idade. Então eu entrei como office boy, depois de office boy eu tive toda uma trajetória dentro da empresa, fui para a área comercial, assumi alguns cargos de liderança na área comercial, depois eu passei sendo CLT, eu passei por serviços financeiros, eu passei por serviços de TI, eu passei por várias áreas, passei por concessionária, trabalhei em concessionária durante muito tempo, com carros novos, carros de luxo, carro popular. Então assim, eu passei por muitas áreas. E eu sempre fui indo e voltando entre abrir um negócio, tocava o negócio, alguns eu vendi, outros não deram certo, eu voltava para o CLT e de 2014 para cá é que eu estou definitivamente empreendendo, né? De 2000 nós vamos fazer o quê? Nós estamos em 2023, são 9 anos que eu estou empreendendo e já fiz essa migração total da questão do CLT, né? Então de 2014 para cá eu já não estou mais no CLT. Legal, é interessante essa história e legal isso que você compartilhou, porque assim, eu vejo algumas pessoas falando, até grandes empresários, né? Falando, olha, eu quebrei, precisava usar o dinheiro do pai, ou precisei voltar a trabalhar, mas nunca desistiram, né, do sonho de empreender, da vontade de fazer algo, de ter o próprio negócio.
E esse desejo de empreender vem de onde, né? Qual é a motivação, qual é o que te move a isso, o propósito para insistir nessa área? Bom, eu nunca tive recurso dos meus pais para poder empreender, então sempre foram recursos próprios. Então assim, as minhas idas e vindas ao mercado de trabalho, voltando, empreendendo, trabalhando como CLT, era por questões de pura necessidade. Eu precisava me capitalizar, então eu ia para o mercado, eu voltava a trabalhar, enquanto em alguns momentos eu tinha função dupla, eu tinha o meu negócio rodando e eu estava lá no CLT. Então assim, o que me motivou? Eu vou falar para você com muito... No início não era muito claro para mim essa questão de propósito. Eu não tinha a menor ideia. Isso em 1998, 99, 2000. Eu não tinha ideia do que era propósito, né? Hoje é mais comum a gente falar assim, cara, eu estou empreendendo por propósito, né? O que me motiva, o que me faz sair. O que me fazia sair da cama era a necessidade. Eu tinha uma necessidade latente. E um sonho muito grande de ter uma vida diferente daquela que os meus pais tiveram e daquela que eu tive na minha infância. Então, isso era o meu motivo, esse era o meu propósito. Eu queria ter uma vida diferente. Então, o meu pai, ele sempre veio da área comercial. Então, meu pai é um cara que trabalhou muito, que foi supervisor, supervisionou grandes redes em Belo Horizonte. Sob o comando do meu pai, em alguns momentos tinham 200 funcionários, 300 funcionários, mas meu pai ele sempre reclamava muito sobre a questão do valor que o profissional de vendas tinha no mercado de trabalho. No caso dele, na área de gestão, né? Então, eu olhava aquilo e falava, cara, não faz muito sentido para mim, né? E quando eu fui para o mundo do CLT, eu também experimentei isso. Né? A gente entregava um resultado enorme, no final do dia 30 o ciclo zerava. Então no dia 1º, meu amigo, meta na mesa, faca na caveira e aquele negócio tinha que acontecer. Então dentro desse processo, quando você não tem uma liderança, quando você não tem quem está acima de você com uma visão de gente muito clara, o processo fica um pouco cruel. Então, assim, chegava no dia 1º e falava, cara, não é possível, a gente entregou um resultado enorme, fizemos um grande resultado, quando a gente chega no dia 1º, a gente é tratado como se nada tivesse acontecido. E fazia parte do jogo. Esse era o jogo, essa era a cultura das empresas, numa grande parte das quais eu fiz parte. Tá tudo bem. Então, esse movimento me incomodava. Esse movimento me incomodava muito. Então, você fala assim, Alan... Bom, mas tinha um momento, cara, esse momento me incomodava. O momento de você não ter o real valor pela sua força de trabalho, por aquilo que você fazia. Isso me motivava muito, Ricardo. Isso me fez, durante várias vezes que eu montei, que o negócio não deu certo, que eu descia, eu falava, cara, esse aqui não é o meu lugar, eu já estive aqui, não quero estar aqui, daqui eu vou sair. Então, isso me motivava. Muito, muito. Além da necessidade, claro. É interessante, porque de fato, né, às vezes... O que a gente sabe sobre empreendedorismo, muito pouco é propósito e 90% é necessidade. Seja a necessidade de querer algo melhor, seja a necessidade de mudança, ou na maioria dos casos, seja a necessidade financeira. Porque muitas vezes quem empreende e faz um grande negócio é porque ficou desempregado, juntou as economias, pegou um empréstimo porque precisava fazer alguma coisa para gerar renda. Agora é muito legal ouvir isso, né? Porque de fato o mês acabou, tudo zera. Zera tudo, cara. Acabou o mês, zerou. Por exemplo, pegando uma pala sua, a gente tem uma pesquisa do Sebrae que foi feita em 2020. O nome do Sebrae a gente pode falar aqui porque é um órgão, órgão público, né? Então o Sebrae fez uma pesquisa que, naquele momento, em 2020, 76% da força de trabalho que estava empreendendo estava por necessidade. Então ele fez onde que ele mesclou força de trabalho, as pessoas que saíram do mercado de trabalho e estavam fazendo esse processo de transição, saindo do CLT e empreendendo. Bom, quantas pessoas tinham um propósito muito claro? Quantas pessoas sabiam exatamente o que elas queriam? Quando eles chegaram à conclusão que 76% das pessoas não tinham a clareza por que estavam empreendendo. 76% das pessoas não souberam responder se tinham ou não um bom plano de negócio. Então as pessoas estavam indo empreender por pura necessidade. Então era muita necessidade. Então assim, você pega um aspecto hoje que a gente tem no Brasil, o ano de 2021, nós abrimos mais de 18 milhões de CNPJs.
Cara, 76% dessas pessoas não sabem por que estão empreendendo. Nós estamos falando de muita gente. Com certeza. Muita gente. E é interessante porque essa semana mesmo eu tive com algumas pessoas e você vê que algumas pessoas elas empreendem na sorte, elas tentam fazer a coisa e nem sempre de fato elas têm clareza. Mas existe um sentimento muito interessante, que é a coragem, que é a vontade, que é querer fazer acontecer. A gente sabe que isso não é suficiente, até porque os números são também catastróficos, né? Abre-se milhões aí de novos CNPJs, mas a gente sabe que muitos não passam de 2, 3 anos e muitos acabam aí com dívidas, problemas. Bom, o que acontece? A gente tem uma frase que a gente usa muito lá no Nous, que a minha sócia usa muito, que ela mexe na parte de cultura, que fala o seguinte: energia. Em um termo em inglês chama-se ED. O que é ED? É a energia, é a vontade de fazer as coisas acontecer. Se você não tem energia, nem começa. Então, o empreendedor que não tem energia, não dá para começar. Porque empreender no Brasil não é algo romântico. Exatamente. Não existe romantismo em empreender no Brasil. Empreender no Brasil é como se fosse... Tem uma passagem, né, da Bíblia que fala lá de um muito conhecido, Daniel, que foi jogado na cova dos leões. É muito parecido, né? O empreendedor hoje é quase que um Daniel jogado na cova dos leões. E a gente tem um leão, né, de figura aí, que a gente sabe que são os impostos, né? Porque não tem romantismo, cara. Não tem romantismo. Empreender no Brasil não é jogo para amador. E eu até ia falar disso, você me lembrou, porque assim, quando a gente fala sobre empreender, propósito, sonho, quem tem propósito e sonho muitas vezes se perde justamente aí, né? Porque é tanta burocracia, tanto imposto, tanta coisa, e quando você monta tudo, aparece uma coisa nova e você demora. Eu tive uma reunião com uma pessoa para fazer uma consultoria para ela, e ela estava me falando que ela passou anos ali tentando organizar a empresa, porque não tinha um KNAI, era um negócio novo no mercado. Foram anos, lá 2 anos tentando, 3 anos, acertando tudo, aí sempre tinha uma coisa nova, ela não conseguia empreender o negócio dela. Então todo sonho, todo amor, porque ela foi empreender por amor, que ela tinha, foi ficando, né, foi se frustrando na burocracia. E aí veio a pandemia, ela parou, continuou o negócio dela em casa, e agora quando ela volta com a empresa, já tá tudo certo, já não tem mais nenhuma burocracia, e aí ela olha para mim e fala: meu, foram anos ali, né, sofrendo por causa disso, a gente até perdeu o amor que tinha, porque a gente tinha tanto que ficar cuidando da burocracia que a gente não conseguia tocar o negócio. Para fazer o negócio acontecer. O que acontece, cara? Tem um livro que fala, que chama-se O Mito do Empreendedor. É um livro que eu recomendo muito para todo mundo que vai empreender. O livro do empreendedor, O Mito do Empreendedor, trabalha sobre 3 aspectos. Todo mundo que vai começar a empreender o negócio, ele tem dentro dele o empreendedor, o técnico e o administrador. Então, o que acontece quando a gente vai empreender? A gente tem muito do técnico. Por exemplo, se eu abro um escritório de contabilidade, eu sou o técnico. Eu exerço uma parte técnica da contabilidade. Eu vou abrir um escritório de advocacia, eu sou técnico. Eu vou abrir um escritório de consultoria, eu sou técnico. Eu sou técnico, eu sou um técnico. Eu vou abrir uma confeitaria, eu sou um confeiteiro, vou abrir uma confeitaria. Eu sou um confeiteiro, eu sou um técnico. Poucas pessoas têm um lado empreendedor. O que é o lado empreendedor? Porque para a gente separar, né? O que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que, né, no grosso lá do livro, e quando a gente vai estudando, a gente vai... O que é o empreendedor? É o cara que, mesmo que não tenha a expertise, que não tenha um conhecimento técnico sobre certa área, é um cara que tem um olhar, que tem um recurso financeiro, que tem uma visão, consegue fazer uma leitura de cenário, chama pessoas para compor o time, coloca dinheiro naquilo. Ele é o empreendedor. Ele empreende sobre aquele negócio. Então, assim, eu não sou, um exemplo, eu não sou um dentista, mas eu resolvo abrir uma franquia de clínicas odontológicas, mas eu não vou estar na operação, eu não sou dentista, eu não estou na operação, eu sou empreendedor. Eu estou olhando para o mercado, vi uma oportunidade, eu tenho dinheiro, eu vou empreender. Eu sou empreendedor. Esse cara tem algumas soft skills, tem algumas ferramentas que são do empreendedor. A gente tem um cara que é o técnico, que é o dentista, que foi para a faculdade, que se formou, ele tem algumas soft skills, ele tem algumas ferramentas, e ele vai lá e ele abre um consultório odontológico ou até compra uma franquia de um consultório odontológico. Esse cara tem um perfil. E tem um cara que é o administrador. Quem é o cara que é o administrador? É o cara que faz a gestão daquilo ali. É o cara que tem os números nas mãos. O que acontece com a gente é que na maior
parte das vezes nós somos os técnicos e com muita paixão. E aí a gente tem um problema, porque às vezes a gente não tem um recurso financeiro que o empreendedor tem, às vezes não. E às vezes a gente não tem, quase que na sua totalidade, a gente não tem a parte do administrador. Nós não somos os administradores, nós somos os sonhadores do negócio. E aí às vezes a gente confunde, né? Que eu sou o empreendedor. E tá certo, porque você tem um sonho, você traz com você, você tem a capacidade de convencer as pessoas do seu negócio, você convence o seu cônjuge, você convence a sua equipe de trabalho, você convence até a imobiliária, que o seu negócio naquele ponto vai dar muito certo, você é um empreendedor, você está fazendo o papel. Só que a gente precisa desenvolver as outras competências. E aí que tem um grande problema, né? Às vezes a gente tem muito técnico no mercado, muito técnico, e poucos gestores e poucos empreendedores no mercado. Há um desequilíbrio natural no mercado. Por isso que a gente tem esses dados que você acabou de falar, que tantas empresas fecham nos seus 2 primeiros anos, nos 4 primeiros anos, 5 primeiros anos, a gente tem cada vez mais um número crescente de CNPJs que abrem e que fecham. É muito legal isso, acho que pouca gente tocou nesse ponto aqui, e é um ponto absoluto, isso é indiscutível. Muita gente abre por amor, é aquele negócio da ideia certa na hora errada ou no lugar errado. E uma coisa interessante disso é que quando as pessoas entendem, porque elas chegam num momento que elas entendem, olha, eu estou precisando de alguém para fazer a gestão, para administrar. Nessa conversa que eu tive, que eu te contei, até falei para a pessoa, né? Falei, olha, você pode me contratar para eu fazer a tua consultoria, vai ser um trabalho mais completo. Ou se você está precisando, de repente, de alguém para administrar, você pode contratar um administrador, porque precisa. E é interessante que não só nessa conversa, mas eu percebo que nesse mercado, principalmente do empreendedor de primeira viagem, ele não quer investir. Então, quando você fala assim, olha, o empreendedor é aquele cara que vê uma oportunidade, ó, vou abrir uma franquia, vou montar um negócio, eu vou colocar dinheiro, trazer o técnico para trabalhar, vou ter a parte da gestão, vou administrar por fora, tocar um negócio. Esse cara já tem uma visão mais madura, mais ampla, só que muitas vezes as pessoas, o cara que abre lá, ó, ele é dentista, ele abre o consultório, vai tocar ali no sonho, no ideal, se formou. Quando ele percebe que ele não tem a gestão, a administração, esse controle por trás do negócio, muita gente quebra porque não consegue ter a visão de investir. O negócio está indo errado e tem medo de investir. Tem medo de investir, e aí vão algumas crenças que o empreendedor tem. Primeiro, é a crença de achar que ele é um derrotado e falar que ele não sabe fazer aquilo. Tem essas coisas. O cara fala assim, poxa, como que eu sou um dentista, como que eu sou um advogado, ou como que eu sou às vezes um administrador e comprei uma franquia, ou eu montei um negócio, como é que eu vou falar para o meu time que eu não tenho condições, ou que eu simplesmente não sei como fazer aquilo? E aí depois eu já vou dar uma brecha aqui, uma abertura aqui, para falar da diferença quando a gente sai do CLT e vai montar o nosso negócio. Depois a gente fala que é aí onde que eu agarrei muito. Porque o que acontece? Quando a gente está numa grande empresa ou uma multinacional, hoje a gente atende muitos clientes que vieram de multinacionais. Olha, eu fui gerente numa multinacional, eu fazia muitas vendas, eu entendia de processo. Aí o cara monta um negócio e o cara fica desorientado com 18 meses, com 12 meses, que o negócio não está girando. E ele sempre fala assim, eu não sei aonde está o problema, porque quando eu trabalhava na empresa tal, eu sabia fazer isso, eu conseguia vender, aqui na minha empresa eu não consigo vender. Mas é claro, porque lá você tinha partes do processo que alguém fazia para você. Quando você monta o seu negócio, você é parte do processo que tem que montar e tem que entregar. Então, assim, você não pediu o processo, você agora é parte, você pedia. Todo o processo. Agora você é todo o processo. E se tem alguma área na sua vida que não está legal e o processo passa ali e não consegue sair, cara, vai refletir lá no seu negócio. Vai refletir no seu negócio. Isso é um fato. Até usei essa tua frase para conversar com uma pessoa que estava me falando sobre essa transição, que a gente conversou outro dia, e eu falei, olha, estava conversando com um rapaz e ele me falou exatamente isso. Né? Às vezes, quando a gente encontra essa dificuldade, é por quê? Porque a gente está num lugar que já tem todo o processo pronto. E quando a gente vai empreender, a gente tem que fazer o processo. A gente tem que desenvolver a estrutura, a gente tem que ser tudo, né? Temos que atuar. Você tem que atuar com tudo. Aí você precisa ser o técnico, você precisa ser o empreendedor. Exatamente. E você precisa ser o administrador. Você é o administrador, o técnico e o empreendedor.
Isso é muito difícil, você virar essa chave. Qual é o momento que dentro do meu negócio eu atuo como empreendedor? Qual é o momento que dentro do meu negócio o meu papel é ser técnico? Qual é o momento dentro do meu negócio que o meu papel é ser o administrador? Existem papéis que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida empreendedora que precisam estar bem definidos. Eu não posso ficar só no campo do empreendedorismo, no campo do sonhar, do pensar, do ter boas ideias. A gente sempre fala, quanto custa uma ideia? Custa nada. Quanto custa a implementação de uma ideia? Aí nós começamos a ter o que a gente chama de proposta de valor. É quando a gente pega um sonho, pega uma ideia e a gente começa a executar essa ideia. Aí isso tem valor. A ideia por si só, você pode ter ideia o dia inteiro, você pode ser uma máquina de ideias, né? Você pode ter ideia de manhã, ideia de tarde, e é um dos grandes problemas que às vezes nós temos no mundo do empreendedorismo. São muitas ideias, porque o Brasil é um país com muitas oportunidades. Então quem tem essa veia um pouco empreendedora, o que não falta é olhar para o mercado e ver possibilidades. Só que, será que todas as possibilidades são boas? Será que toda oportunidade eu tenho que abraçar? Será que toda oportunidade faz sentido para o meu negócio? Será que toda ideia é realizável? Tem isso. E é interessante que disso que você colocou, uma grande coisa que eu vejo, porque daí as pessoas elas esperam dar certo para investir, ou esperam trocar, ou, né, muita gente fala assim, olha, eu vou te pagar a comissão, você entra com a força, você faz acontecer. E aí quando você fala sobre o momento de ser empreendedor, o momento de ser gestor, além do técnico, é o momento de falar, olha, eu preciso investir aqui. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu trabalhei com uma empresa em 2016 que estava quebrada. E eu lembro que a gente conversou, quando eu fui convidado lá, fui indicado, o rapaz que me indicou falou assim, olha, eles vão pegar dinheiro com a agiota, eles não têm mais aonde colher recurso, né? Banco já não libera, já pegaram com família, eles não têm mais nada. E aí você pensa, né? Poxa, como que eu vou receber? E eu lembro que quando eu tive uma conversa com o pessoal da empresa, que era uma empresa familiar, eu falei, olha, eu não abro mão de duas coisas. Eu trabalho com vocês, mas eu não abro mão de duas coisas. Uma é investir na empresa. Porque não dá para você ir cortando. Quem vai cortando, quem vai minando a própria empresa, o cara já está decretando a falência, né? Sim. Então eu não abro mão de investir e não abro mão de receber. Fiz ali um pagamento a longo prazo e essa empresa em 8 meses virou a chave, pagou todas as dívidas, virou no positivo, comprou caminhão novo, estava comprando terreno em condomínio. Então assim, os caras entenderam o modelo de negócio e conseguiram investir. Então quando a pessoa fala assim, olha, não está dando muito certo, mas não, antes de colocar dinheiro num negócio que não está dando certo, eu vou esperar dar certo. E esse muitas vezes é o erro. Porque daí ele não tem a visão empreendedora. O empreendedor muitas vezes vai falar, olha, tá devagar, preciso injetar um dinheiro, preciso investir, preciso melhorar alguma coisa. Então o empreendedor, ele não tem, ele é ousado, ele não tem essa dor, né, de ele vai lá e coloca, ele vai lá e faz acontecer. Olha, você falando sobre isso, a gente tem uma dor muito grande no mercado, é que até onde vai a visão empreendedora, como você está falando, e até onde vai a teimosia. Né? Até onde vai a persistência. É uma linha muito tênue. Quando a gente fala tênue, é muito difícil de você mensurar. É muito difícil de mensurar. Tem algumas pessoas, e aí eu gosto muito de trabalhar com empreendedores que a gente chama de skin the game, que tem, né, a pele em jogo, o jogo dele está ali, tudo que ele tem está ali naquele negócio, então ele entrega a vida dele, ele se entrega, ele se compromete com o processo de uma forma assim que você fala assim, cara, o cara está se comprometido ou é, não tem segundo termo, né? Esse cara geralmente assim, ou ele tem uma visão muito boa para fazer a leitura do mercado e saber como é que ele vai, ou quando você não tem isso, você tem que buscar no mercado. Você busca um consultor, você busca um mentor, você vai buscar uma ajuda. Pô, quer dizer que tem que ser alguém da área de mercado? Bom, melhor que seja, porque ninguém com dor de dente vai procurar um engenheiro. Né? E a gente brinca assim, pô, você está com dor de dente, você vai procurar engenheiro? Você não vai procurar um engenheiro. Né? Então por que eu estou com um problema no mundo dos negócios, eu vou conversar às vezes com meu pai que nunca teve um negócio? Vou conversar com a minha irmã. E a gente sempre fala, abre um parênteses, que a família nesse momento sempre é o pior recurso que você pode ter para os negócios. É verdade. A família você traz com você. Você traz seu pai,
para ser um suporte, para ser um apoio, para ele te ajudar na questão emocional, a mãe, cara, é sensacional, família está ali. Mas no mundo dos negócios, o ideal é que você traga alguém que tem. Por exemplo, a empresa foi buscar um cara que entendia de processo, um cara que entendia sobre liderança, um cara que entendia do mercado para poder fazer o negócio acontecer. Então, o empresário, ele precisa ter essa sensibilidade. Quando eu não dou conta de fazer a leitura, eu preciso buscar alguém para fazer essa leitura para mim. Cara, e isso é louvável. Isso é bonito quando você vê um empresário que ele reconhece, cara, eu não tenho competência para fazer isso. Deixa eu buscar alguém que tem mais expertise, ou como a gente fala, deixa eu buscar alguém que está fora da garrafa. Você já ouviu essa questão da analogia da garrafa? Não. Bom, todo empresário, toda empresa é como uma garrafa. Imagina que eu tenho uma garrafa aqui e eu tenho um rótulo para o lado de fora dessa garrafa. O empreendedor ele está imerso, ele está dentro da garrafa. Ele até vê o que tem um rótulo, ele até vê que tem letras, ele até vê que tem um desenho, mas quando ele está lá dentro, ele lê de trás para frente, aquilo não está muito adequado, ele não consegue identificar muito bem. Não faz total sentido. Ele tem que sair da garrafa, vir para o lado de fora para ler o rótulo. Então, às vezes, o empreendedor ele está imerso dentro da garrafa. É muito difícil ler o rótulo quando você está imerso. Então, sai ou então busca alguém que está lá fora para ler esse rótulo para você tomar decisões mais assertivas ao longo do processo. Muito legal. E esse negócio da família, é muito legal isso que você falou. E assim, não é algo ruim. Mas o legal é o seguinte, a família, ela geralmente vai querer te acolher, vai dizer, não, tá tudo bem. E é um momento que a gente precisa de um feedback frio, de um feedback objetivo, direto, que talvez nos diga aquilo que a gente não quer ouvir. Alan, não sei no teu tempo de consultoria, mas uma coisa que eu percebo ao longo do tempo que eu presto consultoria para a empresa, é que quando você senta com o empresário, eu falo que tenho 2 meses de análise da empresa para entender algumas coisas, né? Quando a gente senta com o empresário, ele nos conta uma história. Agora, quando você faz uma SWOT, ou quando você traz os colaboradores, começa a entrevistar ali, a entender cada setor da empresa, como as coisas funcionam, você vê que a história não é exatamente a que ele contou. Sempre muda, cara. É incrível sempre isso, muda, né? Sempre muda. Quando a gente fala assim da família, é que todo empresário, cara, ele precisa ter uma sessão de clareza. Cara, sessão de clareza. Família, geralmente, não tá ali na família as pessoas mais indicadas para te dar uma sessão de clareza. Sim. Porque a família quer proteger você. Exatamente. Ela tem um senso de proteção, né? Sua mãe fala assim, ô meu filho, você está ficando cansado. Ô meu filho, você está ficando até tarde da noite mexendo com isso. Não faço não. Vai descansar, você precisa acordar amanhã cedo. Só que quando você vai conversar com outro empresário, o cara fala assim, cara, eu virei noites para poder fazer essa planilha funcionar. Cara, eu abria e fechava a minha loja no início. O cara sabe qual que é a dor do processo. Exatamente. E ele nunca vai desestimular o outro empresário a não passar pela dor do processo. Pelo contrário, ele fala assim, cara, segura mais um pouco porque lá na frente a recompensa vem. Exatamente. É normal, acontece assim, uns acontecem muito tempo por teimosia, outros entendem um processo mais rápido, então ele achata essa curva de aprendizado, ele aprende muito mais rápido, mas a questão é que a dor do processo para o aprender, para o empreender, cara, a gente vai passar por ela. E às vezes a família quer cortar parte desse processo, não é achatar essa curva, mas cortar isso aí. E quando você falando assim, cara, eu tenho uma visão do empresário, eu tenho uma leitura da empresa, eu tiro uma fotografia da empresa sobre a ótica do empresário, quando eu vou para dentro da empresa, eu tiro uma outra fotografia sobre a ótica de quem está lá dentro, ou do colaborador, né, ou de um fornecedor, e você quando coloca essas fotografias uma do lado da outra, você vê que às vezes está muito diferente uma foto da outra, né? Porque às vezes também o empresário não consegue ter essa sessão de clareza, ter uma fotografia real e fidedigna, porque tem amor,
tem uma história, tem um viés. Tem a visão dele muito forte em cima do negócio. Sim, tem um viés, né? A gente fala muito de viés porque a gente tende a buscar no mercado pessoas que validam aquilo que a gente já acha que vai dar certo, né? Todo empreendedor, quando vai abrir um negócio, fala assim, cara, a minha ideia é fantástica, sensacional. Eu não vou falar pro fulano que ele é ultra pessimista, então ele vai me desanimar. Eu vou contar pro fulano porque o fulano é o cara que pensa muito parecido comigo. Então, a gente tem um viés. A gente tem um viés. E às vezes, quando a gente está lá na operação, a gente tem um viés também. E que às vezes não é a realidade do negócio. Agora, só antes da gente falar, porque assim, tô curioso para ouvir a história, né, da mudança do CLT, dos desafios que você enfrentou, das indas e vindas. Acho que muita gente precisa ouvir isso. Mas só para a gente fechar aqui, é interessante que eu sempre falo uma coisa que você colocou da teimosia, né? Eu sempre falo que existe uma grande diferença entre o perseverante e o obstinado. Porque o perseverante, ele persevera até ele entender que, opa, não é por aqui, tô indo errado. O obstinado não, ele vai e vai e vai e ele não para, né? Então é o caso do teimoso. É o teimoso. O teimoso é um caso sério, mas vamos lá. Sobre a questão da chave, quando eu saí do CLT e eu fui abrir o meu negócio, né? Quando eu abri, eu já tive mais de 7 negócios, né? Negócios grandes, médios, negócios menores, franquias, lojas licenciadas, enfim. Tive muito na área de varejo, de produtos e serviços. Qual que era a grande dificuldade? Eu fazer essa leitura que em alguns momentos do meu negócio eu tinha que deixar a minha visão apaixonada, a minha visão um pouco criativa da parte técnica e ser gestor do negócio. Essa é uma grande dificuldade. Então, assim, quando é que a gente muda essa chave? Cada empresário tem um tempo. Cada empresário tem um time. Mas aonde que a gente vê que muitas empresas quebram? Não é por falta da técnica. Às vezes a gente tem excelentes engenheiros que quebram seus negócios. Excelentes advogados que quebram seus negócios. Excelentes administradores que quebram. E a pessoa fala assim, cara, como que pode... Eu trabalhava para as pessoas e eu batia recorde de vendas. Eu fui o melhor vendedor da minha empresa, eu fui o melhor gerente da minha empresa. Todas as metas, eu tinha meu pipeline lá perfeito, eu tinha minhas ferramentas lá, meu CRM era impecável. Cara, eu chego na minha empresa, eu não consigo fazer a equipe fazer o CRM. Por quê? Porque geralmente você estava exercendo um papel de técnico. Mesmo que você tivesse um cargo de liderança, né, e dependendo do modelo da empresa, a gestão como um todo, ela não vinha toda de você. Você tinha a gestão ou a ingerência sobre uma parte do processo. Você não controlava todo o processo, em alguns casos, a não ser dependendo da função que a pessoa exercia. Então, uma coisa muito diferente é você saber que todo quinto dia útil do mês, você precisa fazer a folha de pagamento dos seus funcionários. Outra coisa é no quinto dia útil do mês você fazer o dinheiro para pagar os seus funcionários. Exatamente. Então são coisas bem diferentes. Quando a gente está numa empresa, a gente faz a gestão, tá lá, a gente é gerente, é diretor, ou é CEO de uma empresa que a empresa não é sua, você não fundou, você sabe que precisa fazer o pagamento. Quando você é dono, cara, além de saber que precisa fazer o pagamento, você tem que fazer o pagamento. Você tem que gerir os recursos para poder fazer aquele pagamento. Então, cara, é outra chave, muda tudo, muda tudo. E há uma dificuldade, cara, que eu tive muito, é entender em qual momento que eu tinha que deixar de ser técnico do meu negócio e assumir um papel de gestor do meu negócio. Fazer literalmente a gestão do meu negócio, ter os indicadores do meu negócio, ter os dados do meu negócio, sair do empreendedorismo amador. Não dá mais, a gente está numa era, e você deve lidar muito com isso, que não dá mais para você poder ser um empreendedor amador. Não dá mais para ter uma empresa amadora. Não dá mais assim para você ter como indicador do seu negócio só o faturamento bruto. Qual é a taxa de conversão do meu negócio? Quantos leads que eu recebo por dia? Quais são os leads qualificados? Quais são os motivos de perdas que eu tenho, né? Quais são os pontos de objeções que eu tenho? Quais são os gatilhos mentais que a minha equipe usa? Quais são os pontos de passagem de um processo para o outro que a minha equipe usa? Quais são os CLAs, que são os termos de serviço? Depois que um cliente entrou lá no meu WhatsApp, quanto tempo que eu tenho que dar resposta para o meu cliente? Você tem que ter minimamente esse tipo de coisa. Isso é gestão. Isso é gestão. Então, eu travei muito nessa parte. E ó, levou alguns anos, viu?
Foram algumas empresas que eu fechei por causa disso, alguns prejuízos, algumas falências que dissolveram até meu cérebro, né? Porque tem falência que você fale e assim, tem umas que são apoteóticas, né? Eu tive uma falência apoteótica, que além de levar todos os meus bens, carro, apartamento, levou até meu cérebro, foi tudo embora. Eu custei a me reerguer. Então assim, por quê? Porque eu não consegui fazer essa transição. Que bacana isso. Eu sei que foi duro a época que tudo isso aconteceu, mas é interessante, hoje mesmo no Instagram eu postei um dos tubarões lá, né, do Shark Tank, falando que é preciso quebrar, o grande empreendedor precisa passar por isso. Eu já passei por um momento bem complexo da minha vida financeira, e o mais interessante é que nesse momento, em 2 anos e meio, eu tinha recuperado 3 vezes mais do que eu perdi. Então, muitas vezes, quando a gente passa por isso, a gente consegue evoluir, mudam-se os processos, a gente tem a capacidade de olhar para o que deu errado, conseguir corrigir, mas entendo que algumas são, de fato... não são apoteóticos, cara. A gente tem a falência comum, né? O cara quebrou, o cara faliu. Comigo foi assim. Eu tive uma falência apoteótica. Como assim? O que é isso, cara? Vai tudo. Vai a saúde emocional, vai a saúde física. Só ficou o casamento. O casamento ficou, porque o resto, tudo que tinha pra ir foi embora. Não sobrou nada. E é doloroso, né? doloroso. Agora me diz uma coisa, me fala um pouco sobre o trabalho que você faz hoje, a tua consultoria na área de vendas, a mentoria, a empresa. Me conta um pouco do teu negócio hoje. Então vamos lá. Bom, depois de toda essa trajetória que eu falei, de tudo que já aconteceu, algumas coisas a gente foi aprendendo ao longo do caminho, muitos por causa de estudo, imersões, livros e outras na prática. Então o que a gente faz hoje, né? Hoje na frente do Nous eu estou debaixo da torre de vendas. E o que é vendas para mim hoje? Tá? Vamos lá, a pessoa fala assim, Alan, você é um vendedor nato. Bom, eu não acredito nisso. Né? Vendas hoje para mim é técnica. A gente tem habilidade, eu posso ter, como todos têm, habilidade às vezes de se comunicar. O que não quer dizer que você é um bom vendedor. Porque vender hoje é muita técnica. Né? Você tem que ter as habilidades, você tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro, você tem que ser uma pessoa carismática. Né? Tem gente que não é tão carismática que vende também, tá tudo bem. Mas eu tenho algumas coisas que pontuam para um bom vendedor. Né? Então hoje o que a gente faz é o seguinte, o que eu faço hoje? Olha, primeiro é desmistificar que eu não dou conta de vender. Todo empresário, se você abrir o seu negócio, você dá conta de vender. Por quê? Por que eu dou conta de vender? Porque independente se você é muito técnico, muito gestor ou muito empreendedor, quando você abre um negócio, você já vendeu essa ideia para alguém. Você já vendeu até para você mesmo e não sabe que aquilo daria certo. Você pensou em alguém, você imaginou que alguém poderia comprar aquele produto ou aquela solução que você está vendendo. Então, você sabe vender. Então, assim, eu parto do pressuposto seguinte, todo empresário, ele precisa e ele sabe vender. O que ele às vezes não tem são ferramentas para qualificar ou para dimensionar o quão bom ele está dentro do seu processo de vendas. Poxa, Alan, mas você está querendo me dizer o seguinte, que eu sou um confeiteiro e que eu tenho que deixar essa parte minha de confeitaria e tem que vender? Não estou falando isso. Eu estou falando é que hoje o perfil de empresas que a gente vê é que os empresários às vezes não estão vendendo. Por quê? Porque tem uma trava, tem uma barreira, dizem que não sabe vender. Quando contrata um vendedor, quando você diz que não sabe vender, tem 2 formas. Eu vou no mercado e contrato alguém que sabe vender. Esse profissional, além de ser escasso, ele é caro. Um profissional formado em vendas é um profissional caro e ele é escasso. E às vezes ele é formado numa área que não é a sua área. Às vezes ele tem uma expertise de um mercado que é diferente do seu. A pessoa fala assim, o cara que vende, que é vendedor, vende qualquer coisa. Bom, a história diz que não é sempre assim. A gente vê aí algumas coisas que ele pode vender qualquer coisa desde que ele tenha o treinamento adequado para vender qualquer coisa. Ponto, concordo nesse ponto. Então o que eu faço hoje é o seguinte, quando a gente recebe lá empresários, fala assim, olha, eu estou com um problema, eu estou com uma deficiência, a minha equipe não sabe vender, o meu faturamento dá baixo. Primeira coisa que a gente vai lá é para a sessão de clareza. E na sequência uma sessão de diagnóstico, como você falou. Eu levo 2 meses fazendo um diagnóstico da empresa para saber qual é a real fotografia dessa empresa, né? Qual é a real foto dessa empresa. Então a gente faz também.
Às vezes o que acontece não é que o empresário não sabe vender ou que a empresa é ruim de venda. Os processos estão ruins. Mas você tem bons vendedores, você tem um bom produto, você tem um bom serviço, o preço tem aderência com o mercado. Então a gente faz todo esse panorama. O seu produto tem aderência? O seu produto o mercado quer comprar? Como é que está essa questão de preço? Como é que estão os processos? Você tem vendedores? Você tem um processo mapeado? Então eu trabalho nessa parte. Primeiro, entendendo quem é esse empresário, fazendo um trabalho com ele de que, olha, você sabe vender, vamos lá, porque se você não souber vender e ficar falando todo momento, eu não sei vender, a sua equipe, a gente vai ter um problema lá na sua equipe de vendas. Então vamos trabalhar o empresário. Primeiro momento, a gente trabalha o empresário, tá? Com as competências que ele tem, com as características que ele tem, o que ele conhece sobre a empresa dele, o que ele conhece sobre o produto, o que ele conhece sobre o mercado. A gente pega isso e estrutura, a gente chama isso de um playbook de vendas. Então a gente estrutura tudo isso, depois a gente joga numa ferramenta que é um playbook. A gente vai criar um playbook de vendas para essa pessoa. E aí depois a gente entra no processo de vendas, no processo comercial e entende como é que está funcionando esse processo comercial e ajuda esse empresário a estruturar a sua parte de vendas, a sua parte comercial e, em alguns casos, a sua parte de atendimento, que é diferente. O atendimento, o processo de atendimento é um, o processo de vendas ele é outro e o processo da máquina comercial é outro. Às vezes as pessoas falam assim, gerente comercial e gerente de vendas. Às vezes, dependendo da empresa, tem uma diferença. É pequena, mas tem uma diferença. Então a gente faz isso hoje. Então a gente pega a empresa, entende qual que é o cenário da empresa, tira uma fotografia, sessão de clareza, sessão de diagnóstico e a gente entra para estruturar. Hoje eu tomo conta dessa parte de estruturação e implementação de processos na área de vendas e atendimento das empresas. É isso que a gente faz hoje. Legal, bacana, muito bacana mesmo. E é interessante porque a gente tem visto esse mercado crescer muito no Brasil. E talvez seja proveniente do Brasil não ter uma educação financeira na base, né? Ou na adolescência. Uma vez nós fizemos um evento aqui em Indaiatuba, um Startup Grind, com Marcelo Nóbrega. Ele era diretor nacional de RH do McDonald's. E a gente estava conversando e olha que interessante esse dado, né? Eu fui buscar ele em São Paulo para ele vir para cá e aí no carro eu falei, olha, a gente está trazendo você para uma palestra, mas é até engraçado porque o McDonald's tem uma alta rotatividade, né? Então como que alguém pode falar de RH, de sucesso, de uma carreira de sucesso, de estratégias numa empresa que tem uma alta rotatividade, que ninguém para? E aí ele começou a contar das mudanças e foi interessante porque depois que ele contou, eu de fato consegui ver uma grande diferença pro Burger King, né? E ele começou a contar do trabalho que ele estava fazendo de RH. E ele falou assim, olha, o McDonald's, uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? O McDonald's oferece para os colaboradores cursos de português, matemática, ele oferece para você estudar. E eu me sentava na cozinha com os colaboradores para entender como eles pensavam. E aí, muitas vezes, o empresário não faz isso. Como a gente falou agora, um pouco atrás, o empresário ele tem a visão dele e ele pensa que todo mundo precisa ver como ele, mas muitas vezes ele não está no lugar do outro e ele não consegue se colocar nesse lugar. Então ele continua fiel à crença dele, aos objetivos dele, à maneira como ele vê, e nem sempre ele ouve, né? Então o Marcelo sentava na cozinha para ouvir ali os jovens, né? Os adolescentes ali, e eles falavam, olha, a gente não quer saber desses cursos, a gente quer aprender a empreender. Então a gente vê que existe uma sede de empreendedorismo, mas existe uma base muito falha, com muita pouca informação, e esse mercado tem crescido, né? Pessoas como a gente têm aparecido muito hoje no cenário. E é uma questão, por exemplo, quando você fala assim, né, a questão do MEC, né, é uma questão cultural. Então eles estão trabalhando a cultura lá na base, né? Uhum. Que depois, num outro momento, a gente pode até falar sobre essa cultura de ensinar. Como é que eu ensino? Porque quando você pega um C-level, você pega um CEO, um cara que está num cargo mais alto, ele desce, ele vai para a operação para poder entender, para poder ouvir, isso faz parte da cultura da empresa. Uhum. É uma cultura de aprendizado. Então, assim, como é que eu ensino? Eu ensino fazendo e sem os outros perceberem que eles estão aprendendo. Uhum. Porque há uma resistência também no aprendizado. Quando você fala assim, senta que eu vou te ensinar o que você tem que fazer.
já tem uma resistência. Quando eu desço, eu ensino fazendo, ou eu ensino perguntando, o outro nem percebe que ele está aprendendo. Então, além de ser uma metodologia que a gente usa num sistema de, acho que é andragogia, né? Andragogia, quando a gente pega, a psicologia é para o jovem, a andragogia é para o adulto. Quando a gente pega e inverte isso, né? A sala de aula invertida, a gente usa isso muito como sala de aula invertida, né? Então, é uma forma de se treinar. Então, aqui, para quem está aí, é uma dica super legal. Como é que eu treino? Desce e faz junto. Desce e faz junto. Porque se você falar que está treinando a pessoa, pode ter uma resistência do outro lado. Então desce e faz junto. E nesse momento que você está fazendo junto, você está ensinando o outro não está nem percebendo que ele está aprendendo. E depois ali para frente ele começa a te modelar. Que aí você pode usar a técnica de modelagem para que os seus colaboradores comecem a modelar o jeito que você faz as coisas, né? Então que é uma forma muito interessante. Mas olha só, por que profissionais de consultoria, de mentoria, por que o mercado de consultor estourou tanto nos últimos anos? Questões simples. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não aprende empreendedorismo em casa, a gente não aprende empreendedorismo nas escolas, a gente não aprende empreendedorismo na faculdade. Quem fala assim, vou entrar na faculdade de empreendedorismo, vou aprender. Cara, me desculpa, eu já fiz mestrado, já fiz pós-graduação, já fiz uma graduação com ênfase em empreendedorismo e não saí de lá sabendo nada, e saí de lá sem saber nada sobre empreendedorismo. Então, eu não aprendo isso na escola, eu não aprendo isso em casa, eu não aprendo isso na igreja. Onde que eu vou aprender? No mercado. E eu vou aprender com quem no mercado? Com quem está no mercado. Com quem está tocando bola, que são os empresários, que são os mentores, que são os consultores. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente aprende empreendedorismo na prática no Brasil. A gente tem pouquíssimas escolas, algumas de MBA, que falam sobre empreendedorismo, mas no nível que a sua grande maioria não consegue participar. São escolas de 70, 80 mil, uma formação de MBA. Quantas pessoas conseguem passar por uma formação de MBA? E quando os caras passam, é tudo nível se leva, é tudo os caras que estão lá em cima na hierarquia dentro das empresas. Então, quando a gente pega a base, cara, como é que eu aprendo? Eu vou aprender com quem está no mercado, ou com outro empresário, eu vou aprender com o meu chefe, eu vou aprender com o mentor, com o consultor, com quem está no mercado. Exatamente. E uma coisa, isso daí eu conversava muito em 2018, eu tive uma parceria também muito legal com a Unimax de mentoria, né? Para desenvolver, então os alunos traziam ideias de negócio e a gente mostrava como fazer o negócio, né? E é interessante que eu sempre falava, né? Falava, olha, você aprende sobre ser um dentista, mas não a ter um consultório, não a ter um negócio. E isso eu acho que é uma grande falha do nosso ensino, porque a pessoa está lá fazendo uma formação para de repente empreender, mas ela não aprendeu a empreender. E aí... E não aprende, cara. E não aprende até porque é o seguinte, a universidade não tem tempo, você não consegue pôr na grade curricular da universidade empreendedorismo. Então, assim, quando você tem, em alguns cursos, você vai ver a grade curricular, você tem 2, 3 disciplinas. Pensa, o mundo do empreendedorismo, são tantas competências, são tantos desafios, cara... Com 2, 3 disciplinas ao longo de 4, 5 anos, cara, não dá para aprender nada. E tem uma outra coisa também, né, Alan? A gente fala muito isso, né? Então você aprende a técnica. Mesmo a técnica que você aprende, depois você vai ter que ir para a experiência. E mesmo que você aprenda empreendedorismo, as coisas só vão acontecer a hora que você realizar. E acho que o ideal é ter mentores por perto, é ter parceiros, amigos. Eu sempre falo que um líder precisa de um líder, porque senão ele fica num lugar isolado, acaba se tornando autoritário e ele não evolui mais. Hoje, o que eu falo com todo mundo assim, que nos procura? Todo empresário, ele precisa ter alguém a quem prestar contas. Todo empresário. Um grande erro que a gente tem, às vezes quando o cara vai montar uma empresa, e eu fui assim, eu não quero prestar satisfação para mais ninguém. Eu quero ser dono do meu tempo. E aí você passa a não prestar conta, né, do que você faz para ninguém, porque você é o dono da empresa, você vai prestar conta para quem? Você não presta conta para ninguém. Quando a gente olha as grandes empresas, você vê que as grandes empresas têm conselho, as grandes empresas prestam conta para o mercado, se elas têm uma ação cotada na bolsa, ela vai para o mercado prestar contas do que ela está fazendo, porque ela tem acionista, ela tem vários players envolvidos dentro da operação dela. Então, assim, o sistema de governança é levado muito a sério.
Quando a gente desce para pequenas e médias empresas, a governança está com o dono. Está com o dono, ele não tem para quem prestar contas. E isso é um grande erro. Então, assim, todo empresário ele precisa ter um consultor, ele precisa ter um mentor. Um dado engraçado aqui para a gente falar. Nos Estados Unidos, um estudo que foi feito pela Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, no ano de 2020, informou que 78% a 80% dos donos de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos declararam que tinham um mentor de negócio. Faz parte da cultura. Então, você pensa que entre 78% e 80% dos donos, eles têm um mentor. Quando a gente vem para o Brasil, não tem estudos ainda, mas é só fazer uma pesquisa, você vai ver quantos empresários que hoje têm um mentor, quantos empresários que têm um consultor, quantos empresários hoje que está dentro de um grupo de um network, onde ele tem um empresário que está num nível acima dele, que está no, a gente chama aí, né, P1, né, que é o profissional 1 ou profissional 2, que está acima dele, que fala assim, cara, eu fiz isso na minha empresa, o que você acha? Cara, eu fiz isso aqui, você acha que dá certo? Ele não tem com quem conversar, ele não tem para quem prestar contas. Então a empresa dele fica na cabeça dele. Infelizmente essa ideia, de fato, algumas multinacionais aqui no Brasil, elas têm essa cultura. Tem mentoria dentro, principalmente eles têm um plano de carreira, e nesse plano de carreira, quem está para ser promovido está tendo uma mentoria para poder chegar preparado, para poder chegar estruturado. Então, assim, isso é uma questão de cultura, de fato. É uma realidade. Hoje, eu falo isso com muita propriedade, eu tenho números para isso, porque eu sou um braço comercial de uma grande empresa, não vou falar o nome da empresa aqui, que vende mentoring no Brasil. Então, um método exclusivo de mentoring. Então, assim, o nosso escritório hoje faz toda a parte comercial dessa empresa para um segmento no mercado. Então, quando a gente olha empresas como as grandes Big Techs, né, no mundo, a Amazon começou com isso há 20 anos atrás, com mentores, né, dentro das próprias empresas. Então a gente tem o Google, a Amazon, o Yahoo, grandes empresas. E hoje, quando a gente chega aqui para o Brasil, quais são as empresas hoje no Brasil que estão trabalhando com o sistema de mentoring? Né? Hoje a gente tem o Albert Einstein, né, que está lá na nossa carteira, com sistema de mentor. A gente tem Bradesco, a gente tem grandes empresas que estão com processo de mentor, grandes financeiras, grandes seguradoras, grandes empresas do setor farmacêutico, todas elas na área de saúde, todas trabalhando com sistema de mentoria. Né? Então, assim, todo o C-Level, alguém está no cargo de liderança, ele tem um mentor. Ele tem a quem se reportar. Então, é uma cultura que precisa vir também para o mundo corporativo. Com certeza. Mas existe uma resistência, porque as pessoas olham para isso como um gasto, né? Não conseguem entender ainda como um investimento, né? Para crescimento. Cara, olha, mentoria é investimento, consultoria é investimento, tudo isso é investimento. Mas a gente tem dificuldade de colocar isso... porque não é produto, é serviço, né? Não é produto, é serviço. Como que a gente consegue tangibilizar o resultado de uma mentoria? Como é que a gente consegue tangibilizar, ou como que a gente consegue colocar isso numa régua, a evolução de um líder? Isso leva tempo. Isso leva tempo, né? E o jogo do empreendedorismo não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo. Exatamente. É um jogo de longo prazo. Legal. Agora me diz uma coisa, no mercado, a gente até falou sobre isso, você estava falando, né? O gerente, o bom vendedor sai da empresa e fala, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom gestor, eu vou montar o meu negócio, eu vou arrebentar. E aí ele se depara com as dificuldades de não ter os processos, as estruturas prontas para dar o suporte que ele precisa para exercer a competência, as habilidades e a capacidade técnica dele. Então ele precisa fazer o papel completo ali de ser a empresa, né? De ser os setores, de ser os processos, e aí ele vai lá, se depara com algumas dificuldades. Com certeza você atende esse tipo de profissional que está querendo, então, que vai atrás de você para conseguir criar um processo, criar um modelo de negócio mais estruturado, entender os momentos de ser o administrador, o gestor, o técnico. Conta um case teu pra gente aí de... Vamos lá. A gente tem vários cases, eu vou falar aqui, vou colocar Bianca, é o nome fictício, tá? Obviamente que não é esse o nome da cliente, mas pra gente preservar a imagem da cliente aqui, porque não é o caso da gente falar, né? Mas ela veio do sistema financeiro.
né? Então, quando ela nos procurou, ela tem uma loja uma loja de bijuteria, e ela falou com a gente assim, olha, eu sempre trabalhei atendendo grandes contas. Vender para mim nunca foi um problema. Eu sempre vendi, eu sempre liderei, eu sempre tive gente, eu trabalhei em banco. Metas, Alan, meta para mim era o seguinte, era assim, chegou, estava batido. Opa, que legal. Bom, falar em público para mim não era problema. Alan, isso para mim não era o problema. Eu falei assim, gente, eu tô pronta para fazer um processo de transição. E aí ela fez um acordo lá onde ela trabalhava, o banco não tem acordo, né? O banco manda embora, ou então você pede conta. Então ela conversou lá com a gerência dela e optou por sair. E montou um negócio de bijuteria, porque ela viu que aquilo ali tinha uma margem muito legal. E quando ela chegou pra gente, ela estava simplesmente desorientada. E essas foram as expressões. Eu tô cansada, tô sobrecarregada, eu tô estafada, eu não tô dando conta, eu falo, no outro dia as vendedoras fazem tudo diferente do que eu fiz, o meu nível de inadimplência está altíssimo, eu não consigo implementar um processo de vendas na minha empresa, tudo que eu faço está errado. E Alan, eu gastei uma nota na empresa, olha a minha sacola, olha a minha embalagem, olha os meus produtos, olha a minha placa, olha isso, olha aquilo outro, cara, foi me falando tudo. E aí eu fiz uma pergunta para ela assim, tá, ok, quanto você gastou numa placa? Ela gastou, sei lá, 4 mil e poucos reais para fazer a placa da loja. Sacola, placa impecável, logomarca impecável, tudo impecável. Tudo impecável. Eu falei com ela assim, beleza, qual que é a proposta única de valor do seu negócio? Proposta única de valor? Qual que é a proposta única de valor? O que é valor para o seu cliente quando ele está no seu negócio? Qual que é a proposta única? Alan, eu não tenho. Tá, então vamos lá. Qual sua parte comercial, sua parte de venda tem quantos processos? Né? Não tem. Quantas etapas tem seu ciclo de vendas? No momento que o cliente entrou em contato com você, qual que é a etapa? Alan, eu não tenho. Tá, vamos lá. Você tem um WhatsApp Business? Tenho. Pega ele para mim. Peguei e falei, deixa eu dar uma olhada. Quantas vendedoras? 2. Deixa eu dar uma olhada. Tá, você estruturou minimamente um CRM dentro do seu WhatsApp Business? Ela, como assim? Eu falei, tem jeito de você pôr etiqueta, tem jeito de você fazer alguns scripts. Ah, não, a gente tem algumas respostas rápidas. Beleza, a hora que eu cheguei e vi os scripts, poxa, o script é tipo assim, olá, tudo bem? No momento estou em atendimento, não posso te atender, assim que terminar eu te chamo. Uhum. Esse era o script. E aí a gente foi olhando algumas outras coisas, falei, fulano, Bianca, né? Bianca, vamos lá. Olha, o que está acontecendo aqui é que tem algumas coisas que não estão funcionando. E por mais esforço que você coloque, as coisas não vão acontecer. Porque tem várias etapas aqui que você pulou. Uhum. E sabe por que você pulou? Ela falou, não. Você sabe por que você não fez? Não. Porque onde você estava tinha alguém para fazer isso para você. E aqui não tem ninguém para fazer. Ah, mas eu tenho um vendedor. Mas olha, você que é a dona não sabe, como você acha que o seu vendedor vai saber? Ah, mas vendedor sabe, Alan, é o mínimo, né, que o vendedor tem que saber. Eu falo, não é o mínimo. O vendedor não tem que saber o óbvio. O vendedor, um bom vendedor, ele segue o processo. Quando você tem um excelente vendedor, ele vai até te ajudar a implementar alguns processos. O que está acontecendo é que você está vendendo pelo sopro de Deus. Deus chega aqui, sopra, você vende. Porque em situação normal, não tem nada aqui. Você tem produto, você tem embalagem, você tem... Mas a máquina que faz o negócio funcionar não foi desenhada. Então olha que loucura, cara. Você pega uma pessoa que gastou R$ 2.500 aproximadamente com sacola, né? Um milheiro de sacola, com mais a arte e tudo. Uma pessoa que gastou R$ 4.000 e poucos com uma placa. Eu não estou falando da loja, não estou falando do balcão. Gastou talvez lá uns 70 mil na estruturação, mas não chamou um consultor, não chamou um mentor, não chamou um profissional do mercado para fazer um plano mínimo de negócio para ela, como que ela ia estruturar o departamento comercial, como que ia ser o ciclo financeiro dela, como que se trabalha, né, finanças, a gente fala muito de finanças, quantas etapas ia ter o ciclo financeiro dela, qual que é a estrutura, quantas etapas tem um processo comercial, não tinha nada disso. Mas ela veio do mercado com essa percepção de que ela era uma boa vendedora e que isso era suficiente. Só que quando ela está dentro do banco, o banco tem um departamento jurídico,
quando ela esbarra em alguma questão jurídica. O banco tem um departamento de marketing. Ela não precisa fazer nada. O banco tem um CRM e que contratou um treinamento para que ela pudesse alimentar o CRM ou o sistema do banco. O banco tem um caixa, o banco tem um segurança, o banco tem a faxineira. O banco tem tudo muito departamentalizado. Dentro da sua empresa, quem criou isso? Quem fez isso? Quem escreveu os seus processos? Quem desenhou todo o seu processo minimamente, né? Qual é o modelo do seu negócio? Porque o que você vende é bijuteria. Esse é o mercado que você está inserido, é o mercado de biju. Mas qual que é o seu modelo de negócio? Exatamente. Né? Aí quando eu falei com ela qual é o modelo de negócio, ela ficou me olhando assim, assustado, como se eu estivesse falando um bicho de sete cabeças. Mas qual que é o modelo? O seu modelo é de delivery? O seu modelo é de loja? Você tem um modelo híbrido que você pode ter delivery e revendedora junto? Como é que você pode fazer o seu modelo, né? Você tem uma técnica que a gente fala aí, omnichannel, né? A galera coloca omnichannel, híbrido, onde você tem o cliente compra uma parte pelo Instagram e retira aqui na loja, ou o cliente só compra... Tem que estar minimamente desenhado, porque entende, se isso não está claro para você, não vai estar claro para o seu vendedor e não vai dar claro para o seu cliente. Então toda essa confusão mental que está na cabeça do dono do negócio se reflete lá na venda, se reflete lá na ponta. Então, quando a gente olha uma empresa muito assim fora do lugar, ou muitas coisas organizadas, você pode olhar que a cabeça do dono também não está muito organizada, nem ele tem tanta clareza assim, né? E em alguns casos o cara tem até clareza, mas não sabe como fazer. Mas o cara, quando é bom, ele tem clareza, não sabe como fazer, ele vai lá e contrata alguém. Ele vai lá e contrata. Então, assim, esse caso é um caso muito típico que a gente está falando da Bianca, porque acontece todos os dias. Quase todos os dias a gente tem gente batendo na nossa porta, falando assim, estou cansado, estou exausto, não estou dando conta, a minha empresa está vendendo, ou a minha empresa está vendendo, mas eu estou ficando louco, eu estou enlouquecido. Quando você entra lá dentro, assim, como que é o processo de venda? O processo de vendas é o processo da Renata, é o processo da Maria, é o processo da Bianca, é o processo da Paula. Cada vendedor tem o seu processo de vendas. Cada vendedor faz de um jeito, cada vendedor responde de um jeito, atende de um jeito. Não tem nada minimamente padronizado, minimamente organizado. A gente tem um caos instalado. Então, esse é um caso muito emblemático, porque quando eu saio do CLT, minimamente, eu tinha uma estrutura que me dava suporte. Quando eu vou para dentro do meu negócio, quando eu abro o meu negócio, eu decido sair, deixar de ser CPF para ser CNPJ, eu tenho que fazer essa transição. Eu não posso pensar só no meu produto, eu não posso pensar só na loja bonita, eu não posso pensar qual vai ser a cor da minha loja. Minha loja vai ser rosa ou vermelho. Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás disso. Você não pode sair da empresa como o setor que você era, né? Você vai ter que ter uma noção estrutural muito maior, né? Uma visão macro do negócio. É uma visão macro. E isso é muito difícil. Virar essa chave é muito difícil. E para a gente já aproveitar o embalo, quem hoje está dentro de uma empresa, quem é um CLT, tem o desejo, tem pesquisado, está querendo abrir um negócio, qual que é o conselho aí para que de repente ele possa... Porque uma coisa muito interessante que a gente aprende, até na Bíblia, né? A gente aprende a ouvir o conselho dos mais velhos para não tropeçar na mesma pedra, não cair no mesmo buraco, mas muitas vezes parece que a gente precisa fazer isso, né? Mas se de repente você pudesse dar um conselho para que quem está nos assistindo, querendo empreender, não precise enfrentar todos os desafios que você enfrentou, possa ter uma transição mais tranquila, qual seria o conselho? Bom, tem vários conselhos, mas o primeiro conselho que eu vou te dar é o seguinte: você não é bom em tudo. Aprenda isso rápido. Entenda, incorpore isso tudo. Você não é bom em tudo. Se eu reconheço que eu não sou bom em tudo, eu vou buscar pessoas que são boas naquele assunto para me assessorar. Tenha sempre muito conselheiros, legal. Cara. Tenha sempre conselheiros. E aí você está falando da Bíblia, nós podemos citar vários exemplos com Salomão, que ele tinha uma assembleia de conselheiros. Davi tinha os seus conselheiros de guerra. E também não é qualquer conselheiro, não. São gente... Davi tinha conselheiros para guerra. Então eles tinham homens forjados na guerra. Quando falo de Davi, é o rei Davi lá na Bíblia, né? Tinham homens forjados na guerra que se tornaram conselheiros de guerra.
Eu não era conselheiro de finanças, não era um homem de guerra que foi ser conselheiro de finanças. Era os caras de guerra que passaram pela guerra, que tinha skin the game, tinha pele em jogo, né? Foram para o campo de batalha, sentiram o que era, voltaram para ser conselheiros de Davi. Né? Quando a gente fala lá, pegando um outro exemplo aí, né, Moisés, que foi um grande nome lá no Antigo Testamento, Moisés tinha um homem que deu um grande conselho para ele, que foi Jetro, que foi seu sogro, que chegou e criou todo um processo de legislativo para o povo judeu naquela época, né? E falou com ele assim, olha, estabeleça líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 10 e traga para você somente os casos que essas pessoas, que esses líderes não conseguirem resolver. Falando assim, Moisés, por melhor que você seja, por mais competente que você seja, por mais visão que você tenha, por mais de Deus que você seja, você não dá conta de fazer tudo e você não tem competência para fazer tudo sozinho. Entenda isso. Tenha pessoas para te acompanhar ao longo da jornada, ao longo do processo. É humanamente impossível você querer resolver tudo sozinho. Pois é. Então, cara, o empreendedor precisa entender isso. Legal, porque esse negócio do Moisés, né, ele poderia falar, não, mas eu sou o cara que fala com Deus. Eu sou o cara que assassa ardente lá, vou lá, vejo a face de Deus, converso. Cara, mas isso não foi suficiente. Exatamente. Não foi suficiente. E uma coisa legal que você está falando, né, sobre até o negócio do conselho de guerra, eles não vieram para finanças. Uma coisa que a gente fala, eu até montei um modelo de startup em 2019 que era sobre mentoria. E assim, quando a gente fala de feedback, a gente tem que buscar feedback. Isso pouca gente sabe, você falou isso também já. O cara vai na família, vai no amigo, vai no outro que não tem nada a ver. Mas a gente tem que buscar feedback na fonte, em quem tem autoridade para falar sobre aquilo que a gente necessita saber e entender ou aonde a gente está falhando. Então não é ter amigos, né? É de fato. E é interessante uma outra coisa, que a mentoria está se tornando hoje, muita gente está mudando o nome para conselheiro. Para conselheiro. Eu sou conselheiro de negócios. E é interessante isso, né? A gente tem um nome, né? Que grandes CEOs usam, né? Que é, depois eu posso até trazer, me fugiu o nome aqui agora, que alguns terapeutas, né? Porque nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas assim, quando um CEO precisa buscar um conselho, né? Ele não vai num terapeuta, ou quando ele tem alguma situação, ele tem um nome que se dá, depois a gente pode até trazer, pôr lá na nota lá do rodapé o nome, mas é muito comum. Então, para quem que eu peço conselho? Cara, se eu estou com um problema na parte de vendas, peça conselho para quem está no área de vendas parecida com a sua, ou que já tem 2, 3 anos na sua frente, que já passou por aquilo, ou que reconhecidamente por você é uma pessoa que tem sucesso naquilo ali, foi bem sucedido, ou fez diferente de você e teve um resultado também diferente do seu. Aquilo que a gente falou, eu estou com dor de dente, eu não vou no engenheiro, né? Eu vou no dentista. Então, essa mentalidade é muito importante. É muito importante. Pedir conselho, reconhecer que você não é bom em tudo, saber fazer uma curadoria dos conselhos, porque não é só o conselho, né? Sim. Cara, que conselho que é bom? Não, e outra, é importante a gente falar uma coisa. Eu tive um negócio na minha vida que eu fui pedir conselho. E é importante falar uma coisa sobre o conselho, sobre a mentoria. Você não está contratando ou conversando com alguém que tem todas as respostas, mas com alguém que vai te dar uma opinião, vai te mostrar um norte, vai te contar uma história, uma experiência, para que você consiga decidir através disso. Sim, com certeza. Porque o que acontece? Ninguém sabe tudo, cara. Exatamente. Ninguém sabe tudo. E esse cara que sabe tudo fala que assim, eu sei tudo, eu sou bom em tudo, cara, desconfia. Sim, né? sim. O conselheiro e o mentor, ou seja lá o que nome você quiser dar para isso, é a pessoa que realmente sabe fazer as perguntas certas. Que vai te instigar, que vai te fazer perguntas que vai te levar à reflexão. E que às vezes perguntas que você que é dono do negócio não sabe responder. Esse é um bom conselho. Quando as pessoas te fazem perguntas, às vezes é um bom conselheiro. Quando ele te faz pergunta que você não sabe responder. É porque ele está olhando por um prisma que você nunca olhou. Porque se eu te pergunto alguma coisa que você de pronto sabe responder, aquilo ali já está no seu radar. Provavelmente não precisa mudar muita coisa. Agora eu vou te falar uma coisa sobre isso, e só é interessante que eu tive um momento de decisão na minha vida, e o conselho que eu tive foi: não faça. Por isso, por isso, por isso.
eu avaliei todos os pontos que a pessoa me deu, eu avaliei os pontos que eu tinha e eu fiz. E deu muito certo. Só que assim, quando a gente fala sobre essa questão do conselho, da mentoria, do papo com o feedback original, né? É importante saber que, como a gente falou, ele não é determinante, ele é de fato um norte. Então, assim, aquela pessoa que me falou para eu não fazer, ela estava me dando o ponto de vista dela. E ela tinha autoridade no negócio. E eu não penso que ela estava nem certa nem errada. Eu só penso que foi fundamental para a minha decisão. Então a gente precisa tirar o julgamento e entender que o conselho, que a mentoria, que a parceria, que quando vem essa questão de perguntas, e essa é uma grande dificuldade que eu tenho, Alan, não sei como é para você, mas é engraçado que com equipes, com mentorados, em consultorias, quando eu entro numa equipe para discutir um assunto e eu começo a perguntar, isso incomoda muito as pessoas. E aí a gente vê por que a empresa não está desenvolvendo, por que não está crescendo. E muitas vezes eu começo a fazer perguntas e as pessoas falam, fala logo a resposta, eu não quero pensar. E eu falo, mas a questão é que eu não quero te dar uma resposta, eu quero que você atinja, que você responda com a maneira, né, da maneira como você olha. E é uma coisa uma situação muito difícil, porque as pessoas querem viver o jogo do imediatismo. Exatamente. Né? As pessoas contratam a gente para ser consultor, mentor, elas não querem sentar com a gente nem para desenhar o processo. Elas querem pronto. Elas querem um processo pronto. Exatamente. Aí você contrata e fala assim, não me fale, cara, eu preciso de um tempo, você precisa estar inserido aqui no processo. Eu preciso do seu olhar para a gente desenhar isso aqui. A pessoa não quer, o empresário não quer. Ele não quer parar para fazer aquilo ali. Ele quer que você já leva meio que uma fórmula de bolo, né, uma receita de bolo, e coloca lá. E é justamente que não dá certo. Agora, se der certo, foi graças a ele. Se der errado, a culpa é tua. Uma das técnicas que a gente fala assim, né, que a gente trabalha muito é com os 3 porquês, né? Você fala, por quê? A pessoa te responde, você fala, tá, mas por quê? Mas por quê? No terceiro porquê, o cara geralmente já não tem muita resposta para dar, né? O cara já fica um pouco agarrado naquele porquê. Então, uma das técnicas que a gente usa muito é a técnica dos 3 porquês. Legal. Alan, o papo com você é muito bom, é muito legal, tem muita história. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Mas antes da gente encerrar, só quero contar uma história aqui para quem está nos assistindo. Quando eu conheci o Alan foi através do Thiago Castor, que já esteve aqui também, foi o 2º episódio do Business Cast, que foi um papo fantástico. Eu e o Castor, a gente combinou numa padaria para fazer um briefing, né, para trocar uma ideia, e a gente precisou se empurrar para ir embora, porque a gente estava 3h30 conversando e a gente não conseguia parar. E quando eu conheci o Alan, eu estava conversando com o Thiago Castor, o Alan chegou para cumprimentá-lo, né? E aí o Thiago Castor me olha e fala, esse cara é um cara bom para você fazer um podcast. Aí, algumas vezes aqui que a gente estava conversando, eu estava lembrando, eu estava rindo, lembrando, né? Aí eu olho pro Alan e falo, pô, bacana, né? Prazer, o que você faz? Aí você falou, sou vendedor, você conhece a história da borboleta? Essa da borboleta você vai ter que contar. Ali foi demais. Bom, vamos lá, a história da borboleta, né? Eu falei assim, cara, você conhece a história da borboleta, né? A gente brinca assim com a história da borboleta, porque bom vendedor, né? Quando a gente fala assim, o vendedor, ele sabe contar um bom caso, né, cara? A gente sabe segurar a pessoa no caso. Eu falei assim, cara, você sabe a diferença entre a asa esquerda e a asa direita da borboleta? Qual a relação entre a asa esquerda e a asa direita da borboleta, com os movimentos que a borboleta faz? Porque tem várias coisas que a gente vai puxando, e você ficou me olhando assim, né? Tipo assim, o cara é vendedor, o cara é biólogo, né? Quando a gente vai falar do movimento da borboleta. Mas aquilo foi não é uma brincadeira, mas é um caso, né, que existe uma diferença quando eu falei com você, né, que a força que a borboleta faz na asa esquerda dela tem tudo a ver com fazer ela voar e com a diferença que tem da asa direita dela. E aí eu te perguntei, você sabe me falar qual que é a relação disso? Aí você ficou agarrado e ali a gente começou a discordar com todos sobre... A gente ficou o quê? Uns 15 minutos? Mais Nós ou menos. Nós ficamos uns 5, 10 minutos, você ficou me olhando assim, o Thiago Castor morrendo de rir, e eu explicando, que é um papo assim longo, explicando a relação que tem entre o movimento da asa esquerda da borboleta com o movimento da asa direita, o que isso tem a ver com vendas, Exatamente. né? Qual que é a relação disso com vendas, né? Quando a gente faz força de um lado, a gente alivia do outro lado para a gente compensar do outro lado, para gerar um equilíbrio para as coisas poderem acontecer. Então vendas também é assim. Eu traciono muito de um lado, faço muita pressão de um lado, faço muita força de um lado, mas do outro lado eu preciso compensar.
Eu preciso suavizar, porque senão você gera um desequilíbrio. Tração, 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 e do outro lado você dá uma aliviada, né? E aí a gente tem várias formas de a gente utilizar isso dentro de uma estrutura de venda, dentro de uma estrutura comercial. Mas mais ou menos foi nessa brincadeira que a gente tocou ali lá no dia. A gente dia. riu muito e foi ali que começou, né? Foi ali que começou. Bacana. Brigadão aí pela sua vinda, agradeço. pelo papo, bom demais as histórias. Conhecer mais sobre empreendedorismo, saber que falhar faz parte, entender um pouco melhor aí o que é mentoria. Então o papo foi muito, muito bom. E para deixar, né, para sua audiência aqui, para todo mundo, o seguinte: Monchalão, o que fica então para quem empreende? Primeira coisa, você não dá conta de fazer tudo sozinho. Segunda coisa, aprenda a entender quais são os papéis que você precisa exercer dentro do seu negócio. Tenha um equilíbrio, consiga diferenciar entre o momento que eu tenho que ser gestor, o momento que eu tenho que ser técnico e o momento que eu tenho que ser empresário. E de repente, o momento que eu tenho que sair de todos esses papéis e colocar alguém que é mais competente do que eu para poder assumir isso aí. Então é o seguinte: tenha conselheiros, reconheça que você não é bom em tudo e entenda qual é o seu papel. Legal. Bom, esses 3 pontos, ele serve para quem está começando agora a empreender, para quem já está no meio da jornada e para quem já está mais avançado na jornada, porque isso é cíclico. A trajetória de empreendedorismo, ela não para. Ela é cíclica, ela começa e ela vai como numa espiral. Tem hora que ele fecha aqui, você precisa recomeçar ele novamente. Aí você abre essa espiral e vai levando ele de novo. Então, isso é o que eu tenho, né, aplicado no meu dia a dia. É essa orientação que a gente passa para os nossos clientes, né, no dia a dia. Cara, tenha humildade de reconhecer que você não é bom em tudo. Esse é o primeiro passo, cara. Busque ajuda. Busque ajuda, aquilo que eu falei, sai de dentro da garrafa, você está imerso na sua operação, cara, sai lá de dentro, olha com o olhar de quem está do lado de fora para você ter uma fotografia mais real do seu negócio, porque às vezes você está tão imerso, está tão envolvido no seu negócio que você não consegue ver realmente qual é o problema do seu negócio. Com certeza. Então sai um pouco da sua operação, vem para fora, dá uma olhada, tira uma foto, vê se essa foto é a foto que condiz com a realidade do seu negócio, se o que você está vendo você está gostando, se faz sentido para você. Se não fizer, cara, refaça a rota novamente. Muda essa rota, refaça essa rota e vai buscar ajuda no mercado. Tem muita gente competente no mercado para ajudar. Tem muita gente competente. Legal. E para quem está nos assistindo que quer encontrar você, aonde eu te encontro? Então vamos lá. Vai me encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, tá lá como Eu Sou Alan Patrick. Então lá Eu Sou Alan Patrick, Alan com 2 L's e Patrick com CK. Então pode me chamar lá, pode me mandar direct lá, eu estou sempre respondendo. Ou então entrar lá no site do Nous, que é www.nous, Instituto.com. Então é nousinstituto.com, também lá consegue falar comigo. Legal, bacana. Brigadão pelo papo. Eu que agradeço. Obrigado vocês. Lembrando que aqui o papo é com gente que empreende. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.